Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da pré-eleição e da pós-eleição. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Boa noite para você ligado no esporte aqui no Inova Esporte Clube desta terça-feira, dia 18/4. Vamos começando agora o jogo do Inter e começa a partida no Beira-Rio. Beira-Rio cheio, lotado, com 5 pessoas dentro do estádio. Mais ou menos isso aí, para quem não sabe, esse é um dos piores horários para ir para um jogo de futebol. E a gente vai começando mesmo o Inova Esporte Clube aqui com todo o pessoal no Estádio Cristal. Da Inova. Deu medinho agora? Deu medinho? Pode falar aí. O Pedro Ernesto Denardinho tremeu na base, eu acho, lá em Porto Alegre agora. Boa noite, André Stil, como é que estamos? Boa noite. Tá dando um terço, só um encosto aí. Boa noite. Isso. Fernando. Boa noite. Boa noite, Eluir. Gloriosa presença hoje do nosso amigo Matheus. Visita do Matheus. Mas não é início do mês, né, pro Matheus vir pegar pagamento? Não, ainda é 18. Só se ele tem conta dia 20 aí. Pois é. Ele faz antecipação de salário agora, entendi, vale. Então tá. Boa noite aos amigos, né, os nossos ouvintes e espectadores. Isso aí, hoje pra quem tá ligado aí, tem partida aí do Internacional. Está acontecendo agora entre ele e o Metropolitanos pela Libertadores da América. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Boa noite, Matheus Santos. Como é que está? Como é que vai essa vida? Acho que fazia tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo, né? Boa noite a todos os ouvintes. Realmente, eu estava ausente por 2 ou 3 terça-feiras, não estive presente. Mas sempre uma satisfação muito grande rever os amigos de Obrigado. Fernando, Eloir, André e os ouvintes, né? E aí a gente vem aí nessa resenha aí de futebol, que é maravilhosa, como sempre, né? Participando e trazendo aí as informações aí. Sempre bem-vindo, e com a gente também está o nosso querido Trilha. Esse é o microfone ali da frente. Sinal eletrônico. É o sinal eletrônico. Mas vale também. Os contatos imediatos de terceiro grau aí, né? Isso aí é quando começa a abrir o túnel, né? O túnel. Hoje ele não tá na poltrona branca ainda. Não, ele queria sentar aqui, daí eu falei, não, Eloy, não faz assim, deixa essa pra mim. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite, André. Esse rapaz aqui. Matheus. Só não sente no colo um do outro aí, tá? Não. Isso aí não faz parte do time. Isso aí não faz parte desse programa, não. Não faz parte do time, não. Isso aí é pra outra galera. Mas tudo bem, nossa boa noite para os nossos ouvintes da Inova, internautas, pessoal do YouTube. E estamos novamente aí para falarmos sobre futebol. Pois é, agora estamos aí no YouTube, para quem não ao vivo, mas depois aí, se você perdeu a nossa live ou o nosso programa aí, a gente tá, pode ajeitar. Isso. A gente tá agora também no YouTube. Só desligar ali, vamos ver como é que fica. Vai tentando aí, Tá tudo certo já. Isso. Tá tudo certo também. Agora sim? Agora foi. Era simples. Assim. A gente está então, né, a partir já faz acho que um mês, nós já estamos aí fazendo toda quarta-feira, colocando o nosso programa aí no YouTube para quem quiser assistir um dia depois, algum tempo depois, assistir na TV ou no celular aí, de uma forma um pouco mais fácil. Bom, vamos lá então, 14 graus no Jardim da Serra Gaúcha, 19:05, temos 5 minutos de partida no Beira-Rio.
Mas vamos às nossas últimas notícias aqui do esporte. E a última notícia do esporte, claro, além dos jogos hoje, o jogo do Internacional com o Metropolitanos, hoje também, nesse mesmo momento, está passando Fluminense e The Strongest da Bolívia no Maracanã. E às 21 horas tem Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Um baita jogo. Campeonato Brasileiro. Olha só, Copa do galera. Brasil. Libertadores. Olha Libertadores. Jogo de confronto brasileiro. Não, agora nós temos 3 competições ao mesmo tempo, né? Tem que cuidar para não se enganar. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Gauchão Terceira é só- Sinto divisão. saudade do Gauchão. É. Porque era só um, né? só um. Não era fácil. Já você sabia o resultado. Mas vamos falando de Libertadores, chave do Inter, realmente essa barbada aí que é pra ser? Diz que é essa barbada. Olha, pelo todos os comentários que eu vi aí e ouvi sobre o jogo, o primeiro jogo aí, que não foi o do Inter, né? Foi o dos outros dois, das duas outras equipes. Diz que foi uma aberração a partida. Nacional do Uruguai jogando muito mal na Venezuela contra o Metropolitanos e conseguiu ganhar no final da partida. Esse Então, Metropolitanos é muito novo. Ele tem a a- participação, né? Ele é a muito primeira ruim. partida. Eu concordo. É um Deve ser time- muito ruim também, né? Olha essa chave do Inter aí, o Inter perde só pro próprio Inter, né? Exatamente. Independente, Medellín, Colômbia, esse Metropolitano que deve, pela lógica, levar uma goleada do Inter hoje. Eu vou Nacional do posso Uruguai. passar a escalação de como é que o Inter Vai. está postado. Então, o Inter está postado num 4-3-3 com Kehler no gol, Mercado e Vitão na zaga, Igor Gomes na direita e Renan na esquerda. Aí 2 volantes, Baralhas e Carlos de Pena, Alan Patrick no meio e aí nas pontas Pedro Henrique Wanderson e na frente Luiz Adriano. Eu acho que a escalação mais prevista, né, seria. O John foi trocado, né? Fez uma boa partida contra o Fortaleza, apesar de tudo. Mas o Kehler é o titular e agora voltou. Ainda é a opção do Mano Kehler, né? Foi um empate lá. Fora de casa não é um resultado ruim, né? Não, contra o Fortaleza tá louco, é um baita resultado. Castelão lá, olha, o negócio é complicado. Tem torcida sempre. Tem. É uma equipe que em casa vai dar trabalho para muita gente. Dando um furo aqui, o spoiler, Alan Patrick errou o pé da bola ali, podia estar 1-0 já. Barbárie. Mas vida que segue. Enquanto a gente vai acompanhando aí a transmissão da Libertadores, a gente também já vai dando um giro aqui na Liga dos Campeões da Europa, encaminhada a classificação de Real Madrid, que venceu o Chelsea pela segunda vez por 2-0, e o Milan, que empatou com o Napoli por 1-1 no estádio Diego Armando Maradona, e os dois times aí estão nas semifinais. Amanhã serão definidas as outras 2 vagas para as semifinais. A gente sempre acompanha esse final de Liga dos Campeões Semifinal da que Europa. pode ser italiana, né? Já tem um confronto aí que, pelo que a Internacional demonstrou contra o Benfica no Estádio da Luz na semana passada, que foi, se não me engano, 2-0, né, fora de casa. Então agora no Giuseppe Meazza deve continuar, né, a Internacional está muito bem com o Lukaku na frente lá. Olha, Vai dar um clássico do San Siro, né? imagina, pegando A fogo. cidade pegando fogo. Milan Mas aqui- Internacional de Milão. Aqui no Sul a gente já teve o jogo de Libertadores, de Grêmio e Inter, não foi uma boa experiência, né? Não, mas vamos dizer assim, o negócio legal aqui que eu acho que todos vão lembrar é que faz tempo que não tem uma semifinal em que tem italianos, né? Na, Que tem italianos, não é pra tirar. A Itália faz tempo que não chega, né? Faz muito tempo. Porque a gente sempre lembra daquele Milan clássico de Kaká, Cafu, Maldini, Dida. Até o Milan, que pra mim era Shevchenko. melhor um pouco antes ainda, né? Que tinha Kluivert, o Ruud Gullit, Van Basten. Esse era um Milan, não sei se o Eloy lembra desse Milan aí. 2002 aí. Nossa, esse Lembro até aí, esse do faz Roma do muito Falcão. tempo.
Roma do Falcão. Roma, né? Também foi um time que teve evidência naquela época ali do Falcão, daí depois também praticamente sumiu. Pois é, a Itália foi muito. Teve muitos pontos e não chegava desde o Roma, né? Desde a Roma, do Alisson agora, né? Não chegava numa finaleira de Champions, estava necessitando. Mas principalmente esses times mais clássicos, como era o Milan A e Inter e o a Milan, Inter, né? É, que não chegavam aí fazia bastante tempo. Tricolor, gente, Tricolor, a notícia do dia é a seguinte, depois a gente vai repetir. Grêmio tem 1/3 do grupo no departamento médico, são 13 jogadores. São eles PP, Gustavo Martins e Fábio, que devem voltar em breve. Lucas Silva, que deve estar pronto para o próximo jogo, já contra o Cruzeiro. Pedro Jeromel, em algumas semanas. Reinaldo, daqui um mês. Jonathan Robert e Rodrigo Ferreira, no segundo semestre apenas. E Ferreirinha, Vila Sante, Diego Souza, Cuiabano e Carbajo, sem previsão. Ferreirinha de novo. Ferreirinha de novo. Permanece, né? O Carbajo teve... Foi jogar e se lesionou. Ferreirinha é um caso, né, de um jogador que... Cara, não sei o que acontece, mas... Infelizmente o Ferreirinha, quando teve a saída do Everton, né, ele era para assumir ao natural posto. Só que antes disso, ele já botou o pé pelas mãos através do seu empresário, que foi pedir um aumento de salário e estava no início de um gauchão onde Na ele... época, 1,5 milhão. Ele brasileiro. ele se destacou, né? Ele fez um início bom, mas ele estava jogando com o time B, porque o time titular estava focado já para Libertadores, né? E aí que começou, cresceu e depois ele se machucou e agora ele não está conseguindo jogar. No início do ano eu ainda falei aqui no programa, esse ano é o ano do Ferreirinha deslanchar na carreira dele, né? E infelizmente é uma lesão em cima da outra. Carbajo, que não se sabe se ele tem uma pubalgia ou o que ele tem, né? Tu até fez uma pesquisa, Eugênio? Não, o Eloy fez do Vila Sante. Daqui a pouco nós vamos... Carvalho também do Pedro... Jeromel? Não, Não, o Pedro... Jogou... Lateral direito do Grêmio, Esse também é o saiu Fábio. de lá. Fábio. Não. Pedro, não é? João Pedro? João Pedro, que também saiu no segundo tempo. Vale, não tá nem Ele aqui. saiu no intervalo, Ele saiu no né? intervalo do jogo do Santos. Fez o gol, né? O João Pedro tem uma lombalgia. É dor muscular da região lombar. Tanto é que ele até deve ter condições de voltar na próxima partida. Sim. O Carbajo, sim, é uma situação mais complicada. É pubalgia. Pubis. É uma articulação que tem ali nos ossos ilíacos, né? Os ossos que sustentam os músculos. O pessoal sabe onde é que fica a bunda? Lá ali. Músculos gluteais. Glúteos. Então ali é uma articulação que tem ali no finalzinho quase da coluna vertebral. E aquilo ali inflama e é bastante comum em atletas, pessoas que forçam muito esta parte da região ilíaca. Por exemplo, quem faz muito agachamento em academia pode ter esse tipo de problema. E atletas, jogador de futebol. É bastante comum jogador de futebol. E é uma lesão demorada para curar. Vamos torcer para o Carbajo se recuperar logo. É uma peça importantíssima na equipe do Mas aí Grêmio. não tem nem caso de cirurgia, não. É ao natural. Tratamento para dor. Tratamentos básicos. E básico, fisioterapia e repouso. Aguardar. Aquelas complicadas. E dois na mesma posição, né? O Carbajo e o PP. E dois No departamento jogadores que, olha, no meio de campo do Grêmio fazem muita falta. E o Vila Santina, são 3 então. Vila O Sante. PP tem feito falta no time do Grêmio. Tem. Eu tenho dito aqui, apesar do meu amigo glorioso André considerar que não faz muita falta. Eu acho que sim. Tu, Matheus, fez falta no programa para nós unirmos a bancada aqui. Olha quem vem aí. Para nós unirmos a bancada. Em pesos Entendeu? equivalentes. Mas eu acho que eu o realmente, PP fazem muita O falta. PP pra mim ele foi uma surpresa no time do Grêmio. Sem dúvida. Porque tipo, ele chegou assim, Boa noite, nós dois.
Boa noite ao Boa noite. supervisor sócio da Silva. Agora eu reconheci. Tudo bem? O microfone ali tá ligado pra todo mundo, né? Lembrar disso. Não tá direcionado. Tô de aniversário, todo mundo tá com saudade hoje, né? Vem me dar os parabéns por ter vindo no programa. Mas voltemos ao PP que tu estava falando. Não, o PP é a boa surpresa do Grêmio. A contratação, assim, talvez menos badalada, que deu, pra mim, muito resultado. Encaixou no que o Renato... No esquema. No esquema. E tem feito falta o time do Grêmio. E para ver só, né, o Renato pensava o Grêmio de uma forma diferente, né? Tanto é que ele insistia com o Michael, porque ele queria daí o Michael que está lá na Arábia pela direita, o Ferreira pela esquerda, com 2 pontas de velocidade, o Soares no meio, e daí um meio de campo ali, levando bola para os atacantes. Pela falta porque não foi concretizado o negócio com o Michael, o Ferreira lesionado, o Renato acabou tendo que adaptou o que tinha a um esquema tático que está funcionando, né? Olha, Desculpa, mas o Zinho foi um baita substituto. Tá jogando demais. Não, o garoto tem. Mas assim, ó, pra mim, futuro. As surpresas boas pra mim no time do Grêmio é esse garoto que subiu da base aí, o Zinho. muita qualidade, é um garoto que vai trazer muito resultado. O PP pra mim e esse cara, é Vina. O Vina também, né? Chegou jogando muito no Grêmio. Se encaixou, é difícil o jogador que chega e pega um time já praticamente pronto, né? Ele chegou aí um pouco rodando o gauchão já e deu resultado. Agora eu quero finalizar o assunto de Grêmio aqui fazendo uma corneta aí pro jogador aí, o atacante do Eloir aí. Não, Será que ele tá treinando pênalti depois? eu acho que precisa treinar pênalti, Soares. Eu já, olha, o Ô, Renato, Soares, pelo amor de Deus, meu craque, não se faz isso. de 4 pênaltis, ele acertou 2, 50%. De 5-2. Em 5-2, né? Em 5-2. Não, 40% de aproveitamento. Não, vocês pensam eu escalando Cartola. Os 2 atacantes mais caros, Cano do Fluminense e Luiz Soares do Grêmio. Sabe que a grande E eu escalei o Cano. A grande expectativa agora no time do Grêmio é isso. Quando sai pênalti e o Soares pega a bola. Pai, é uma tristeza. Eu olhei contra o Santos, eu até nem quis olhar. Pai, me parecia que ele errava. Foi o pior, foi o pênalti mais errado que ele bateu, né? Que o atacante ele sobrevive de gols, não adianta, né? E aí, assim, devido a toda a qualidade que ele tem, tu não espera que ele vá ter um aproveitamento de pênalti tão abaixo. E não é porque ele não sabe bater. Mas eu não sei se ele era cobrador de pênalti em algum lugar. Não, ele devia ser. Eu na minha... batia no Barcelona. Eu, na minha opinião, está acontecendo o seguinte. Eu acho que ele acostumou muito tempo com gramados da Europa. A gente pode tentar jogar essa culpa no gramado, mas eu acho que é isso que ele está sentindo. É muita oscilação de tamanhos, de grama e tipos e marca, ele não está prestando Eu acho que a nisso. perna está torta. Não, é que assim, Ele está precisando pra gente... Mas não é só o Soares. Se você analisar bem, o Grêmio cria 10 chances e converte 1, 2. Mas aí eu O vou... Bitelo chutou 3 bolas por cima. No jogo passado ele fez um golaço que foi a coisa mais linda. Aí no domingo, no jogo em Caxias, aqui ele me chutou 3 bolas por cima que, Então vamos que nem um finalizar. pênalti. Já sei o que é. É a bola. A culpa é da bola. No gramado. Não, eu acho que assim, ó. O jogo Luiz Soares. da bola. Se a bola é boa, é ruim. Tem que trocar essas bolas aí. Não, o Soares. O gramado, O Soares ele botar vem. goleiro de lugar, aumentar a goleira, largar a goleira, são goleiros muito pequenos. O Soares ele vem perdendo bastante gols. Isso já deu para notar assim ao longo dos jogos aí. Claro, é uma questão de adaptação ao tipo de futebol que se joga e tal, mas já deu para perceber. A gente lembra ali nos primeiros jogos do Grêmio como, assim, ó, se o Grêmio tava ruim, ele ia pegar a bola lá e resolvia. Mas aí tá, pra mim, ele tá tentando se adaptar
ao estilo de futebol e ele não tem que se adaptar, ele Pois tem é. que manter o estilo europeu dele, que é esse Soares que chegou e fazia gol de todo jeito. Agora ele tá tentando, sei lá, já meio que Só que ele se é- abrasileirou demais. Ele é muito é. diferenciado. No estádio, olhando a movimentação que ele faz, como ele ajuda a marcar, ele é um atleta, um centroavante diferenciado. Ou tem uma coisa que Olha, também pode pesar. Não sei se é o que tu diria. Pode ser também marcação. Eu Porque acho que agora estão observando mais o Soares. Na questão dele ter menos oportunidades de chute ao gol, por exemplo. eu não vou nem no fato de marcação, porque isso ele tem qualidade para dar conta. Eu tô achando que ele tá pilhado com essa. Ele chegou, né? Fez 3 no primeiro jogo. Ele teve um ápice muito são acima. dois, né? E aí o atacante pensa o seguinte, cara, se eu posso fazer, eu vou acontecer o resto do ano. E aí, tipo, no Grenal, ele era um cara que prometeu o gol no Grenal, não aconteceu. Então eu acho que na cabeça dele tá atucanado. Eu acho que ele precisa respirar e cumprir. Mas aí que tá, o que o Matheus falou tem uma baita de uma verdade. Tem uma lógica, porque a gente Porque trabalha... não foi só contra o São Luís, foi assim, os 4 primeiros jogos do Grêmio, ele arregaçou assim, olha, ele jogou de uma forma espetacular, todos os jogos, né? Tanto que aí que tá, o grupo do Grêmio não estava assim formado ainda, estava em formação. Mas será que E não era uma de repente marcação ele mais pegava. frouxa? Não, hoje a possibilidade Não. do Grêmio, essa entrega de bola para ele, hoje o grupo do Grêmio está mais encaixado, então ele deveria ser mais efetivo e render mais gol até do que está rendendo. Para mim ele está tucanado na cabeça. Um dos jogos contra o Caxias. Dos gols, assim. Eu acho que ele deu uma pilhada, e isso acontece muito com a Domingo, não sei se vocês lembram, E teve pode um lance. passar, eu te digo, pode passar pela situação do primeiro pênalti perdido. Domingo, se vocês se deram conta, teve um lance no segundo tempo que teve um cruzamento de bola para ele estava sozinho, ele podia ter dominado, ele quis chutar de primeira, ele chapou, mas chapou alta por cima, fora do ângulo do gol, não era a bola de bater de primeira de direita, ele podia ter dominado. Até o comentarista na TV, o cara falou, olha, ali faltou alguém avisar ele que estava sozinho. Porque O goleiro poderia ter avisado. tu tá só, né? De repente o cara até falou, mas pela português e espanhol, pode ter palavras que ele ainda não está captando, né? Então há essa adaptação, né? Eu acho que ele está tucanado um pouco. Eu acho que essa pressão agora no rolar o Brasileirão Exato, ali vai pode- sair um pouco de... Pode ser também adaptação, como diz o André. Ele veio no futebol europeu que é totalmente diferente ao nosso. Até o toque de bola, até a maneira de se posicionar em campo. É aquele toque rápido, por exemplo. Tanto é que era isso que ele fazia no início do Grêmio. Toque rápido. Ele não é um jogador de dominar, de tentar driblar. É aquele toque rápido que é o futebol pragmático da Europa. Então, carrega muita bola. É, exatamente isso. A Europa não faz isso. faz, A Europa não dois- carrega a bola. 2-1, né? Exatamente. Talvez esse tipo de adaptação também ele precise aqui no Grêmio. E daí é questão de tempo. Treinamento, tempo, vai desenvolvendo, vai conhecendo a maneira do Grêmio e do futebol brasileiro atuar. E acho que vai entrar a mão do Renato um pouco de ter essa percepção, né? Porque, querendo ou não, ele é um cara que precisa desse time aí redondinho. Então vai do Renato também fazer esse ajuste. Dizer, Mas eu acredito que não é tirar ele do pênalti. Eu acho que ele tem que se tirar do pênalti. Isso não, porque vai queimar o cara. Aí queima ele. Não, eu, no meu ponto de vista, não sei, mas até onde se tem informação, a gente possivelmente vai ficar sabendo disso nos próximos dias, mas ele se demonstrou um cara muito afim, muito querendo estar no Grêmio. Tanto que eu elogiei, que eu disse que eu achava que das contratações de peso dos últimos anos, que eu conheço por torcedor gremista, é o cara que mais vestiu a camisa do Grêmio. Chegou assim, realmente querendo isso, porque, cara, aquilo que ele falou, dinheiro o cara já tem, nome já tem, o maior artilheiro aí em atividade da história do mundo. Então, eu acredito que se ele continuar no foco, eu acho que ele vai, cara, por vontade própria, ele vai bater esses pênaltis, ele vai treinar de alguma forma, se ele estiver focado. Agora, se ele achar que não bate, já deu pra mim, né? Automaticamente ele não vai bater mais no próximo tempo, ele vai entregar para alguém. Eu acho que isso pode acontecer com o Soares. Primeiro, o Renato não vai tirar ele da cobrança. Mas como ele é um
se percebe que ele é uma pessoa assim, bastante sensata, coerente. De repente ele mesmo ofereça para que o outro bata. Daí se resolve desta forma ali, na boa, esse tipo de coisa. O jogador que eu gostei desses últimos que o Grêmio trouxe é o Natan, né? Eu acho que o Natan também é um atleta que pode reforçar o banco do Grêmio, que a gente sabe, o Grêmio não tem lá muito banco. Deu para ver contra o Santos. E foi um time bastante desfalcado e penou para manter 1 a 0 no segundo tempo. Isso porque o Grêmio, eu já tenho dito aqui, vou repetir pela 32ª vez e meia, o Grêmio não tem banco. Quem é que o Grêmio tem no banco? Vila Sante, que quebrou a cara. O Fábio, que está lesionado. Quem mais ali? O Ferreira, que está lesionado. Não, eu já cantei os três. Ou seja, de 3 ou 4 jogadores aproveitáveis que o Grêmio tem no banco, porque o resto é uma napa braba. Não, eu não concordo. O lateral direito entrou domingo e jogou muito pra mim, o gurizão. Não, o esse gurizão aí também pra mim foi uma surpresa. Um guri novo e olha... Não o João Pedro. Não, o gurizão que substituiu o João Pedro. Que foi até responsável pela expulsão do Sotelo. O lateral direito. Vai faltar agora. O nome dele. Ele é um gurizão, 20, 21 anos. E olha, mostrou assim... Personalidade. Exatamente. Ia pra cima, difícil de driblar ele. Um menino com uma estatura boa, ele é alto para lateral, então ajuda numa bola aérea, a zaga, né? Muito. É a mesma situação do Andriel, né? A mesma situação. Eles até acho que têm até mais ou menos a mesma idade. É a base que tem que fornecer algumas peças para o clube conseguir caixa e tudo, né? Até o Grêmio que mudou o seu modo de comunicação, agora está fazendo uma comunicação mensal, né? A folha do Grêmio já conseguiu reduzir em 15% de informação do... Parece que hoje está em torno de 10 milhões e já teve 12. Mais ou menos isso. Abaixou 2 milhões. Precisava, né? Mandando embora alguns aí, né? Outros que deveriam ir mesmo. Não perdemos o Fábio Santos e o Tassiano. O Tassiano, até nós conversamos aqui outro dia, o Tassiano talvez... Thomas Luciano, lateral. Isso, Thomas Luciano. O Tassiano talvez poderia ser uma reserva, mas eu acho que o Grêmio aproveitou o negócio que surgiu e foi. Para quem está acompanhando o programa aí, o Inter teve muita chance já de fazer o gol. E perdeu 28 minutos já. E agora o pessoal ali do Metropolitano quase fez o dele, né? Sabe, no futebol tem um ditado: quem não faz, leva. Não, vamos pular pro Colorado, porque assim, hoje... Luiz Adriano tá dando certo muito, antes de se interromper. Não tá, né? Não funcionando, não funcionou. Pra mim, na minha opinião, não. Não veio pra jogar. Na minha opinião, muita coisa não funciona. Ele veio pra sair da Turquia. Lá tava a Luiz boca brava, Adriano né? É o Tyson do futuro? O Tyson ficou 2-3 anos no Inter. Eu acho que é abaixo de Tyson, na minha percepção de jogos que eu assisti do Inter, assim. Eu esperava muito mais dele, sinceramente. Mas, enfim, tomara que feche na boca, né? Ele chegou a pedir o ano passado, quando o Inter já contratava com ele, 1 milhão de salário. Ainda bem que não fecharam com esse valor, né? É que hoje é 250. O Internacional, o problema é a reserva e não tem guri, né? Não tem piada. E falta meio de campo. O Inter não tem meio de campo. Não tem volante? Não é volante que... Estão jogando 2 volantes aí. E assim é o meio de campo que conduz essa bola ali pro ataque. Não adianta ter lá na frente o Pedro Henrique de um lado, o Wanderson de outro, o Adriano no meio. Se essa bola não chega, o Pedro Henrique toda hora tem que estar recuando para buscar a bola para partir para o ataque. Por que isso? Não tem meio de campo que leve essa bola para lá. O Inter, eu tenho dito aqui, não tem meio de campo que jogue. O Inter deve passar, na minha opinião, muito fácil nessa primeira fase. Mas eu acredito que a hora que engrossar o caldo mesmo,
na Libertadores o Inter não tem time nem para passar de fase. A gente tem que lembrar que na última Libertadores que o Inter jogou contra o Olímpia na fase de grupos, tacou 6-0 no Paraguai, pegou o Olímpia já nas oitavas de final por causa do sorteio e foi esgoelado nas oitavas de final. Era pra ser jogo jogado, né? Era pra ter sido já um passe pra quase final. Eu acredito que o Inter perdeu uma coisa que o Grêmio esteve sem há muito tempo também. Eu acho que os times, especialmente Grêmio e Internacional, aí, depois que o Inter então nasceu, né? 2006 foi, né? Passou a existir para o mundo, digamos assim. A corneta pegando, né? Enfim, mas sempre se viu nesses Colorados times, que se manifestam. sempre se viu nos times. As mensagens vão vir. Vão vir. Mas enfim, é verdade. As verdades são fatos, né? Não tem que a gente negar. Ó, já começou. Eu acho assim, aqui, o Internacional e o Grêmio, eles têm uma obrigação de ter uma identidade, ter uma característica de times que são do Sul. Eu acho que o Inter criou, por um tempo, teve essa identidade, um time aguerrido, um time encaixado, que mesmo quando não se tinha qualidade, se tinha vontade. E o Grêmio tinha isso e se perdeu por um período, o Grêmio perdeu isso. Depois que ganhou aí a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores com o Renato, o nosso Grêmio murchou, né? E aí começa a se recuperar isso esse ano de novo no time do Grêmio. Eu vejo o Grêmio assim, voltando, por mais que ganhou os gauchão e coisas, chegou em alguns momentos, mas o Grêmio tinha perdido muito essa identidade. Porque essa identidade vem muito nos caras, como o Kahneman, Jeromel, e quando esses caras se machucam então fora, então eu vejo que hoje o Grêmio não tem. O Inter, desculpa nós estamos falando de Inter, né? O Inter perdeu essa identidade também. De time assim que vai chegar na Libertadores e vai causar medo. Entendeu? Tanto que. Hoje o Inter não tem mais aquele. Não tem mais Guinazu. Exatamente. O De Alessandro, que era os caras chatos do Inter, que tipo assim. Um cara que eu sempre disse, mas que cara chato em Grenal, esse De Alessandro. O De Alessandro era o juiz, né? O cara sendo gremista, o De Alessandro era legal de jogar contra ele e ver ele jogar. Porque ele incendiava qualquer jogo. Então isso era a identidade do Inter. De Alessandro, Guinazu, esses caras assim, que brigavam. Enfim, e a última análise é falta de qualidade, né? Na verdade, o Inter falta qualidade. Mas o Alan Patrick está tentando ser. Ele é o mais. São três jogadores ali que tem muita qualidade, mas aí pegam, mas pagam pelo lúcido, time. Ele gosta de uma briga depois de um jogo, quando perde, então assim, ele é o mais aguerrido do time mas do lembra Inter, que eu falei né? do Edenilson, que ia fazer muita falta no time do Inter? Tá aí, estão pagando. Mas a gente chegou. É um jogador que hoje nesse Inter aí seria titular. A gente chegou num consenso assim que não foi clima, né? não foi uma saída assim normal. Ele já estava afim de desgaste. Exato, ele já não queria mais ficar no Inter. Então quando o jogador começa a agir desta maneira, não adianta. É melhor largar. Mesma coisa assim, ó, não fazendo a comparação em seus devidos padrões, o Thiago Santos aqui no Grêmio. Não é um jogador ruim, cara. Depois do jogo ali dele, não tinha mais clima dele ficar aqui com a torcida vaiada. Ele entrou, foi vaiado, o Renan tirou ele. Né? Então quando chega nesse momento, assim, foi um chute aí do Luiz Adriano, que ele tava xingando. O comentarista e o analisador de futebol vai falar mal que os caras vão lá e metem o gol. É incrível. Mas não foi gol, tá, pessoal? Foi uma defesa do goleiro. Temos que registrar aqui que o Thiago Santos era muito ruim. Ele marcava mal, tudo aquilo já falou. Ele marcava mal, ele passava mal. Ele não tinha qualidade nenhuma naquele corpo. Mas para nós não ficar muito em Grêmio e Inter aí, o resto do programa aí, eu nem sei quanto tempo tem. Como é que vocês analisaram aí? Eu não acompanhei muito a rodada do Brasileirão em si, deve estar encerrando. O que vocês acharam? Flamengo. Só vou abrir uma parênteses aqui. Que teve um lance espetacular, né, no jogo do Palmeiras. Tô até aqui com Palmeiras e Cuiabá.
Você sabe, né, que o Abel Ferreira foi expulso, né? Novamente foi expulso. E no momento ali que ele estava reclamando, o juiz veio falar com ele, falou em espanhol com ele. Ele falou isso na entrevista coletiva. Mas como é que o juiz vem falar espanhol comigo? Eu sou português, eu falo português. Ele veio dar um pito nele, né, em espanhol, mas o juiz tava louco das ideias. Mas enfim, o Palmeiras venceu. É o que dá o juiz não conhecer geografia. O juiz é poliglota, mano. O que eu analisei aqui foi basicamente o que foram os resultados. Talvez, vamos ver como é que vai entrar o Sampaoli no Flamengo, né? Ele falou... Era a nossa aposta, né? A gente, entre Jorge Jesus e Sampaoli, acho que os três aqui na semana passada a gente foi unânime que seria o Sampaoli hoje o... Eu acho que esses 3-0 aí do Flamengo contra o Coritiba, pelo amor de Deus, né, se não ganhasse em casa contra o Coritiba, né, poderia começar a decretar falência. Mas eu acho que com o Sampaoli vindo, a gente vai ter que dar uma analisada assim, vamos ver se vai encaixar. Porque sabe como é que é técnico, Renato não encaixou. Né? Mas eu acho que o Sampaoli é um cara diferente demais. Eu acho que ele está acostumado com um time grande, com estrela. Eu acho que ele ajeita esse Flamengo. Na Argentina não deu certo, né? Isso mesmo. Na Argentina não deu certo. Caiu na primeira fase. Lembrar isso, né? Mas eu quero acreditar que ele tem a mão pro time do Flamengo. Agora, Atlético Mineiro... Tá ruim? Tá ruim. O Atlético deu uma decaída demais. Perdeu pro Vasco em casa, né? 2-1. Tu vê, né, que são fases, né? Não adianta, se tu for olhar o time do Atlético, não teve perda, né? Só reposição. Não, né? reposição de jogadores. Continuou praticamente o mesmo time do ano passado. Né? Mas eu acredito que seja Mas o o ano mesmo passado já não Mas foi, ali não foi. no- Eu acredito que é o mesmo problema do Flamengo. No Atlético Mineiro, o ex-treinador do Inter aqui sentou no patê com as declarações que ele deu, né? Cudê? Ele falou com a diretoria, botou o cu, daí ganhou o Mineirão, que é o mínimo que ele tinha que ganhar, né? Pelo time que ele tem, pela estrutura, e não era o Cruzeiro que estava na final com ele. Então não sobrava nada para ele a não ser ele conquistar esse título, né? E só que as declarações dele afetaram a diretoria e contanto que o presidente disse, a multa rescisória dele nós não temos como bancar, né? Então ele tá com a multa rescisória muito alta e o presidente disse, se tu não tá satisfeito, pega a tua mala e vai embora, mano. Não vamos pagar multa rescisória, então não tem mais clima, né? Não tem mais, não. E a torcida agora, cada jogo vai pegar no pé dele, né? Então ele vai ter muita dificuldade, né? E outra curiosidade, vocês acompanharam o jogo do Cruzeiro? Cruzeiro e quem foi mesmo? Cruzeiro e Corinthians, no Neoquímica Arena. Deu? Taquerão 2-1 pro Corinthians. Corinthians, né? 2-1 no Corinthians. Esse Cruzeiro, será que acontece? Eu acho que ele fica meio na tabela. Meio. E a Ele gente já não, tinha ele não fez muitas A gente já tinha feito contratações umas- e não teve uma... Se analisar o time do Grêmio montou outro time. Aí que tá. Na minha opinião, o Grêmio reformulou. E o Grêmio precisava disso. Ele virou a primeira divisão, né? Isso, o Flamengo precisa mudar o elenco e o Atlético Mineiro também. Satura, não adianta. E o Atlético Mineiro que eu contratou... falei, 2 a programa 3 anos, passado. 2 a 3 anos assim, Precisa de uma reformulação. precisa reformular. E vamos trazer para nossa experiência e nossa realidade. A NBF, por exemplo, ano passado a gente teve uma questão que a gente apostou muito e tentou muitas coisas e o time não acontecia, não tinha vigor. Esse ano reformulou-se e ficou pouca gente, inclusive na cidade ficou só mais os garotos da base, uns porque outros compromissos. Se reformulou o time, tu é para ver a diferença de resultado em quadro. Então, às vezes, é necessário passar por essa reformulação. Não é que os caras que estão ali não são bons, ou, enfim, mas às vezes não encaixa. Alguma coisa acontece que, às vezes, nem diretoria, nem treinador, ninguém consegue mensurar e medir isso que acontece. E, cara, quando passa, são ciclos, eu acho que a mudança ela faz parte do futebol. E chega um momento que os jogadores estrela, Fluminense, eles né? começam a querer Fluminense. mandar mais do que o próprio técnico e o presidente do time. E daí vai perdendo aquela relação de respeito profissional
que deveria existir entre técnico e jogador. O jogador ultrapassa esse limite na cabeça dele. Isso que está acontecendo com o Flamengo e o Atlético. Na cabeça deles, eles têm mais fama, mais dinheiro e, portanto, se consideram maior que camisa, às vezes. Maior que camisa e maior que o técnico, maior que o clube. Exatamente isso. Então, por isso que muitas vezes uma reformulação no elenco... Encerra um ciclo e começa outro, né? Isso, exatamente. Está sendo um efeito do futebol recente, vamos combinar, porque assim, ó, aconteceu com o Flamengo já, está acontecendo com o Atlético Mineiro, já aconteceu com o Grêmio. No Grêmio aconteceu. Já tiraram um técnico aí várias vezes, né? E olha, como é que isso aí acontece agora? Né? Isso não acontecia. Eu digo mais, a gente pode abrir esse cenário aí para a seleção brasileira. Também. A gente precisa renovar a nossa seleção brasileira, pensar algo novo, a gente já falou de técnico e tudo. Não sei o que vai acontecer para a próxima Copa do Mundo, mas a gente precisa sair dessa dependência de caras, figurinhas carimbadas já, que existe um ditado que diz, né, já foi cacho que deu banana. Mas isso é muito sério, cara. É incrível como no futebol essas coisas têm um prazo de validade. E isso faz parte, eu acho que até da nossa vida como um todo, assim, porque, cara, eu principalmente, vou falar uma opinião minha pessoal, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar por muito tempo executando determinada função. Eu sempre preciso estar migrando, trabalhando com coisas diferentes, novos desafios. Aí vai sentar no meu lugar, vai começar a apresentar. Não, cara, é bem sincero, eu preciso dar essas parecidas às vezes assim, porque aquele negócio rotineiro pra mim não casa, não me motiva, não cativa. Então pra mim, tipo, eu preciso de algo novo. Por exemplo, agora começamos de novas lives, começamos com outras coisas, começa outros desafios, outros ares. Vai ser mais difícil o gauchão esse ano, nós estamos jogando em São Luís Gonzaga, então é outro ambiente, entendeu? Já sai do nosso conforto. Já saiu os grupos? Já saiu. Que pegou a NPF? A gente pegou muito jogo fora, a gente pegou jogo em Pelotas, pegou Ibira, longe, Pelotas também. Pelotas, e pegamos lá São Gonzaga, que é o ASF, ou AGF, não sei, que temos jogos. Foi um dos times que foi pra finaleira, não foi? Não, foi de Santa Rosa, né? Santa Rosa. Santa Rosa. Então são coisas assim que, cara, eu acredito que faz muita parte do futebol, esse negócio de mudança, de desafio novo, assim, pra mim, pelo menos, tô falando uma opinião minha pessoal, mas eu acho que isso, analisando assim, acontece. E vamos agora pro esporte local. A Propé na cidade aqui vive muito esses momentos assim de termina o ano, meio que renova o elenco. E simplesmente acontece de forma brilhante. Parece que, sabe, essa mudança assim. Claro que tu não pode mudar tudo, tem que ter uma base também, tu não pode, né, tirar a tua gerência, mudanças, entende, mudanças pontuais. São mudanças que equilibram a balança que joga surte efeito. Falando em esporte local, não sei, a Copinha Lico, vamos dar uma audiência aí pra galera que joga essa Copa. Então, no dia 13, na semana passada, na quinta-feira, teve a rodada, né? WWM do Neivaldo, time do Neivaldo e da companhia, contra o Pinturas Carvalho. O destaque foi para o Felipe Soberai dos Santos, com 4 gols. O jogo ficou 6-5 a favor do WWM. Depois jogou a equipe do Vale que foi a campeã da segunda, né? Reeditaram a final do Vale Ita, deu 3-3, foi 3-2, 3-3, não entendi muito certo aqui. Não, mas deu do Vale, deu 4-3 então final. 4-3 do Vale. Acredito que foi esse resultado. Posso estar enganado, mas a princípio o Vale ganhou o jogo. Aqui no informativo dele tá 3-3, João Viana joga pelo Ita, fez 2 gols, foi o destaque desse jogo aí. Depois da 7 contra o Clínicas ganhou de 4-1. A destaque do jogo foi a Josiane Fernanda com 2 gols. E o último jogo foi Celtic contra o NPF. Aí teve, os 2 últimos jogos foram os femininos, né? A Samily e a Ellen, que cada uma delas
fizeram 2 gols, uma de cada equipe. Esse jogo terminou 3-2 para o NPF sobre o Celtic. A próxima rodada vai ser... Deixa eu ver aqui, tu tem, Matheus, a próxima rodada? Eu não tenho, mas eu acredito que é na quinta, quarta-feira. Eu não entrei no grupo ainda da Copa, não tenho a informação. Nosso Pedro Ernesto tá passando mal, hein? E o nosso Pedro Ernesto hoje tá com... Tá com a garganta aí. Semana passada quem tava era eu. Ah, eu também? Nossa, bom, até a o... fase É a das fase, gripes, né? Chegando os primeiros frios aí, às vezes você sai sem o agasalho e depois tá mal, né? Teve muita rodada, muito campeonato esse final de semana. Teve a segunda, teve rodada, a quinta rodada da Copa Encosta da Serra também, né? É. Teve a equipe do Fala Manso, do Nova Petrópolis, jogou. Teve a divisão aqui. Teve a primeira divisão. A quarta Fala Manso rodada. perdeu o jogo lá embaixo. Teve estreia do Sub-18 da NPF lá embaixo, jogando contra a equipe do Jordan Samuel, Sub-18. Ganharam só de 9-1 os garotos da NPF. Começaram com o pé meio direito demais, né? Isso no Sub-18. Sub-18 Futsal na segunda. Futsal segunda divisão. Não, na segunda Copa Encosta da Serra. Ah, no No aberto do Soberano. Soberano, aqui. né? Ano passado os guri fizeram a final, Fizeram né? a final contra o JR, Sub-18. Ali faltou um pouquinho de tranquilidade pra gurizada. A gente comentou mas naquele agora jogo. é um Sub-18 totalmente renovado, né? Pega muita gurizada do bola-bola, né? Que é essa categoria que termina ali no Sub-15, Sub-14, que estavam sem nada para competir. E aí vem agora Migrando para a NPF. Fica uns do Sub-18, que foi o destaque da partida, que fez 4 gols, o gurizinho, o Rony, e o outro, o Aiko, que foi bem na segunda divisão, o Loirinho, lembra do Loirinho? Sim. Jogando aí bola gurizada aí na NPF já. Ah, então a gente nem imaginava que ele era tão novinho, então ele tem 18 recém. Não tem, ele não é 17, tem ainda. Ele era 16, né? Ele tá no Sub-18 porque passou no peneirão aí da NPF. Que legal. E deram um chacoalho. Que legal. Olha, bem promissor esse Sub-18. Aquele menino ali, aquele menino é ousado, né? Ele driblava, ele assumia o jogo, né? Não, eu vou te dizer, ele joga a copinha do Lico aí, ele não tira o pé, não tem atitude com ele. Ele tá no time do Paulinho aí na Pinturas Carvalho. Pinturas, ele tem o atitude. Pinturas Carvalho que tem esse rapaz aí, o Alessandro, uma equipe... Sim, uma equipe boa também. E aí tivemos então, para finalizar do local aí, a rodada, né? A quarta rodada da primeira divisão em Nova Petrópolis. Tem os resultados aí? Nós fizemos a live lá então para agraciar o público. Então fala tu. Tem aí? Pode passar, me ajuda aí. Que Barão Futsal foi o primeiro jogo. 5-2 no Fala Mansa. Vamos pro próximo. Fala Mansa. Propé 2-0 no Ita. Posso, enquanto vai dando resultado, faço então, como eu estava presente, narrando um comentário sobre o jogo, né? Qual jogo? Primeiro, Barão e Fala Mansa. Ao natural, o Barão uma equipe mais experiente. Fala Mansa cansado do jogo, saiu do encosta, do aberto do encosta e veio jogar o municipal. É um inconveniente de... Infelizmente perdeu 2 jogos num dia, então. Perdeu 2 jogos num dia. Mas vou te dizer, hein, Barão saiu na frente, concedeu o empate, levou a virada. Foi um jogão. E depois aí acho que cansaram mesmo os garotos Fala Mansa e o Barão finalizou aí, né? Com a vitória. O próximo jogo que falou foi... Só uma dúvida, a equipe do Barão permanece, Luda, o Adilson... É a mesma praticamente do ano passado. Toda a experiência, o Thiago Negão, o Luda, enfim, a gurizada aí. Que Barão perdeu o jogo passado, né, pro Farrapos. Levou um sacode de 5-3, eu acho. Mas o Luda estava ausente. Então o Luda é um cara que hoje, né, joga no profissional da NPF, que faz muita diferença na equipe do Barão. Sim. É uma referência para essa equipe. Propé e Ita, né? Ita 2-0. 2-0. Pensa num jogo fumaceira, assim, um jogo atípico. Pra você ter ideia, os 2 goleiros foram expulsos. Quando um time se recuperava e expulso, ficava sem terceiro. Cara, pra finalizar o jogo foi um terror, assim. Mas quantos expulsos teve? Só os goleiros ou mais? Teve mais. Teve mais? A Propé teve 3 expulsos do jogo.
Goleiro, um de linha e um auxiliar técnico, eu acho. Mas os juízes estavam bravos ou os guris estavam bravos? Só para avisar, fim do primeiro tempo, 0x0 Inter e Metropolitanos. Pode continuar. Na verdade, os juízes eram mais gabaritados para essa rodada. Então acabou que... Não deixava o jogador crescer? Não. Qualquer faltinha não apitava, mas usavam muito da regra. Por exemplo, foram muitos expulsos. Agora no futsal, não sei se tu sabe mesmo, se o goleiro, por exemplo, botar a mão fora da área e ele for o último jogador, é expulsão. Sim, essa regra já essa regra mudou esse ano. No ano retrasado, o ano passado pra cá. Se é o último homem, é expulso. Indiferente, se tá indo pra linha de fundo. Diferente da posição. Se ele é o último. Que uma época eles levavam em consideração, mas a bola não ia no gol, ia pra linha de fundo, coisa assim. Ele Agora botou a mão fora da área, se for o último homem, tá na rua. Manchas 5 e Marola 2. Manchas bastante superior em boa parte do jogo. Acho que essa equipe aí que ganhou, né, a segunda divisão ano passado, uma equipe consolidada no meu ponto de vista, assim, se conhecem, né? Marcação alta sempre, pressionou muito a equipe do Marola, né, que não conseguiu jogar. Só que também foi um 2x2 aí. E depois ou 1x1, não, chegou e ia 2x1 o jogo, quando o Marola cresceu um pouco, mas aí essa Manchas encaixado, marcação alta, acabou dificultando a vida aí do Marola. Pouca Bola 3 e Farrapos 0. Jogo bem, assim, do meu ponto de vista, bem definido nas propostas, porque o Farrapos, sabendo que do outro lado já estava fazendo uma análise na live, a equipe que começou jogando no Pouca Bola, todos os jogadores já jogaram profissionalmente. Inclusive uns pararam agora por questão, então todos já atuaram no cenário gaúcho de futsal aí, jogando profissional, né? Luan, João Schneider, Viana, toda essa galera aí, o Andrezinho jogou quando surgiu ali, estava jogando bem pela equipe, extinta equipe do União. Então tudo base assim, um sarrafo assim, um jogo muito difícil para o Farrapos, que é uma equipe que tem muita garra, muita qualidade na marcação, brigam até o final. Foi assim que ganharam o Barão a rodada anterior. Só que aí fala a questão de ter essa qualidade, ter essa experiência, né? O Pouca Bola pegou a bola, não queima no pé. Não queima, e aí pra mim ficou muito nítido isso. O Farrapos optou por ficar marcando meia quadra e jogar numa possível falha do Pouca Bola para tentar o gol. E aí eles não vão errar, dificilmente eles vão errar, eles vão vir tocando essa bola, vão cansar ali, vão obrigar o Farrapos a tentar dar um bote, e onde eles tentaram dar um bote eles levaram os gols. E aí definiu o jogo um 3x0 assim. E por mais que o Farrapos marcou, mas... Ao natural. LDO 4, River Plate 3. Esse foi um baita do jogo, pelo visto. Esse foi o jogo assim de... Tava definido o jogo, praticamente definido assim, LDO superior, 3x0 se eu não me engano. Bola na trave, pressão, e daqui a pouco o River empata o jogo. Com o goleiro em linha, do lado assim. LDO que era o líder ou não? Não, tava Pouca Bola, LDO era o segundo colocado. Até tem já a classificação aqui da rodada, pós-jogos. Mas foi um jogão assim daqueles bom do cara narrar, porque nos instantes finais assim o cenário muda e colocaram o goleiro em linha, empataram o jogo, e aí do nada assim, LDO acho um golzinho, restando acho que 20 ou 40 segundos para encerrar o jogo, assim, uma loucura. Venceu na goela, assim, tava desenhando um empate. E eu conheço um cara que foi convidado para ir lá comentar. Eu conheço dois, cara, E ele estava perdido na capital gaúcha. Não deu. Não, mas o convite fica aí para vocês acompanhar primeiro, porque na minha opinião, assim, tem anos que a gente não tinha uma primeira bem equilibrada. Tu tá vendo muitos jogos assim que a gurizada tem que mexer em quadra, senão não ganha jogo. Tá bem equilibrado, apesar de nós termos umas diferenças de pontuação aí entre as equipes, mas a gente vai tirar uma prova como está equilibrado agora na classificação. O Pouca Bola então lidera a competição aí porque empatou uma, né? Ganhou, tem 3 vitórias e um empate, tem 10 pontos. O Barão perdeu uma só e ganhou 3, tá com 9. A LDO tem 7 pontos, 2 vitórias e um empate. E aí nós temos aí, ó, River Plate com 6 pontos, Propé com 6, Farrapos com 6, Manchas com 5, Marola com
3, Fala-Mansa com 3 também e o Ita com 2. De 7 a 5 tem 5 times ali. Tá embolado. Tipo, o Ita e uma hora que são os... Uma vitória ali já sobe pro... Se quinto. ganhar e Manchas perder, já troca, vai ser a dança das cadeiras até o final. Pra mim, vai ao natural, como tá com mais proveito aí, Barão e pouca bola, se classificam com uma certa facilidade até então, mas também vão ter umas pedreiras pela frente. Quando eles brigarem entre eles, tipo Barão e pouca bola, quando começar esses da ponta a se enfrentar, é onde vai abrir a brecha para os outros. E esses jogos aí todos dá pra ver a reprise deles em algum lugar? Temos aí no Facebook do Atalaia aí, tá lá salva para quem quiser ouvir essa voz chata aí por 4 horas na Isso pros treinadores fazerem o seu dever durante a semana, ver o que a sua equipe errou e acertou, né? É legal, né? A filmagem, a live, eu acho que isso é um recurso que desde o profissional até o amador o pessoal acaba utilizando. Pessoal, 3 minutos para o final do nosso programa aí, desculpa cortar o pessoal aí. Preciso passar as tabelas aqui pro... Posso só fazer um convite antes de finalizar? Claro. Gente, quarta-feira, amanhã, às 21 horas no ginásio Frederico, tem a NPF pela Taça Farroupilha. A NPF jogou 3 jogos fora de casa, venceu 2 e deixou escapar um empate em Parobé, que perdeu por 3-2. Última vitória da NPF fora de casa em Gravataí foi por 9-1. Então, NPF. Infelizmente, amanhã de noite eu não vou poder ir, eu vou ter que desfilar o glorioso jogo dos Master, né, meu? Começa o campeonato de Master no Rock Vogel. Então tu não vai amanhã, mas como são 3 jogos em casa, então a agenda da NPF é legal para Nova Petrópolis. Temos quarta-feira, então, agora dia 19, às 21 horas, sábado, dia 22, às 19 horas, e dia 26, às 21 horas de novo. Então são 3 jogos na sequência, quarta, sábado e quarta em casa. Então vale a pena aí conferir, torcer. Vamos ter que ir lá. Vão ter que ir lá, porque a NPF esse ano tá legal, o trabalho tá diferente, tem caras novas. Copa Taça Farroupilha. Taça Farroupilha. Região metropolitana. Preparação para o gauchão ainda. Beleza. Vamos então para Libertadores da América, amanhã às 21h30, deve passar na televisão, no Maracanã, Flamengo e no Blense. Na quinta-feira, no Morumbi, eu estou indo pelos grupos, né? No Morumbi, às 21 horas, Palmeiras e Cerro Porteño. O jogo vai ser no Morumbi porque tem show no Allianz Parque. Também temos Corinthians e Argentinos Júniors, amanhã, quarta-feira, às 21h30. E são esses os brasileiros aí na Libertadores. Relembrando que agora à noite, às 21 horas, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. E o Fluminense vai ganhando de 1-0 do Strongest no Maracanã, mesmo horário aí do jogo do Internacional. Na nossa tabela do Brasileirão para o final de semana, teremos aí no sábado às 21 horas no estádio Independência, Cruzeiro e Grêmio, e daí no domingo às 11 horas da manhã para fazer aquele churrasco Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Quem for assistir, né? Obviamente quem vai no Beira-Rio vai ter que comer lá mesmo. Ou o churrasquinho que tem na frente do estádio, né? O churrasquinho que tem na frente Mas do estádio. esse jogo das 11 é muito bom de olhar. Pra quem tá fazendo churrasco é muito bom de olhar. Das 11? No domingo? No domingo. Se tu não tomou um foguete no sábado, é maravilhoso. Se não tinha festa dos anos 80 antes no sábado, vale. Gente, eu finalizo então minha participação aqui. Espero estar presente no próximo programa. Afinal, vamos estar próximo nas redondezas com a NPF, né? Então, minha participação agora depende também de agendas da NPF aí, porque vai começar o nosso gauchão, né? Sempre bem-vindo. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes, aos colegas de bancada, e na medida do possível a gente traz informações aí do futsal, do profissional, do amador, sempre com aquela resenha. Falou e disse. Eloir sempre aí. Amigos, Andrezito. Perdoe-me as minhas saídas. Estamos com uma pequena gripe, mas tudo bem. Não está morto quem peleia. Salve, Eloir. Maravilha, então, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais um Inova Esporte Clube. Daqui a pouco aí começa a Voz do Brasil. Tenham todos uma boa noite
especialmente os colorados, né? Espero que tenham uma boa noite aí. Um segundo tempo melhor. É, um segundo tempo bem melhor. 0x0 primeiro? 0x0 e a gente vai então aí pro segundo tempo de Internacional e Metropolitanos. E a gente se vê na semana que vem então com outras e novas informações. Boa noite!